se para você essa pergunta, né, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Né? O que que eu preciso aprender nesse espaço de tempo que chama vida? Comenta aqui também. O que que você tem aprendido nesse espaço de tempo que se chama vida? Quem é você? Alguma vez você já se sentiu um impostor? Alguma vez você já se sentiu uma impostora? Você já se perguntou: será que eu estou no lugar certo? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu mereço viver ou realizar determinado sonho, determinado objetivo que você tem na sua vida? E aí eu quero contar para vocês como é que surgiu o tema dessa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos aqui. É um prazer, é um privilégio, né, poder estar conectado aqui nessa ferramenta de comunicação que possa aí somar e ser muito útil para você todo o conteúdo que eu vou compartilhar, né? Essa live surgiu de uma conversa que eu tive com uma querida amiga, né, uma querida amiga que também me acompanha nesse processo de crescimento, de aprendizagem, de alta performance, né, uma amiga, mentora, ela que também é coach, que também está nesse processo de crescimento, de iluminação. E ela conversando comigo, assim, meio que de um dia, assim, a gente começou a trocar algumas informações e ela me falou o quanto ela estava se sentindo um pouco angustiada, preocupada, né? Chateada, de repente, por conta de não se sentir congruente com aquilo que ela sempre acreditou na vida dela. Né? Então, ela tem uma alegria muito grande, uma iluminação muito grande, a presença dela, ela tem uma comunicação muito positiva, ela sempre passou isso para todos ao seu redor, para os seus amigos, para os seus alunos, para todos nós. E ela disse: olha, eu não estou me sentindo assim, não estou me sentindo alegre, não estou me sentindo feliz, não estou me sentindo congruente com aquilo que eu digo que eu faço, que eu sou e que eu posso e tudo mais. Mesmo sabendo quem de fato ela é, mesmo sabendo, né, que é um processo de crescimento e evolução, ela se sentiu assim, um pouco fora, né, de conexão. E ao compartilhar isso comigo, foi tão bom, porque eu pude aprender muitas coisas com ela. E eu pude também contar para ela a minha experiência em relação a essa questão. Porque sim, eu também tenho muitos momentos, já passei por isso, de me sentir uma fraude, de me sentir uma impostora. Você já se sentiu assim? Uma fraude, um impostor? De repente você está lá no seu trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, e você olha e fala assim: como eu cheguei aqui? O que eu estou fazendo nesse ambiente? Será que eu mereço estar aqui? Será que esse lugar é o lugar certo para mim? Será que eu sou capaz de seguir, né, nesse projeto, nesse trabalho? E aí, esse sentimento de fraude também já aconteceu comigo. E comenta aqui se você já se sentiu uma fraude também. Na sua família, nos seus relacionamentos, né, no seu ambiente de trabalho, ou em algum projeto que você começou, no empreendedorismo, aonde você já se sentiu assim, um impostor, uma fraude, né? Não se sentiu capaz, não se sentiu ali pertencente àquela realidade. Já aconteceu com você? Se já aconteceu, comenta aqui. Eu quero muito saber essa história também. E essa live começou realmente nessa conversa com a minha amiga. E eu compartilhei também com ela algumas questões que eu vou contar para vocês aqui hoje sobre momentos que eu também me senti uma verdadeira fraude, uma impostora, e o quanto isso é prejudicial para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. E eu compartilhei com ela algumas dessas questões, vou falar para vocês também aqui, tá? E com isso eu compreendi que esse é um tema muito importante, um tema muito relevante. Então, se você quer saber também, comenta aqui, conta a sua história, tá? Se você já se sentiu um impostor, se você já se sentiu uma impostora, né? Se você já se sentiu uma fraude, ou se você olhou para você e falou assim: nossa, eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu acho que eu não sou bom o suficiente.
para esse relacionamento, para esse trabalho, para ganhar muito dinheiro. Eu acho que eu não mereço tanto, né? Você já se sentiu assim? Não ser bom o suficiente para algo? Já se sentiu não merecedor de algo? Então comenta que eu quero muito saber a sua história. E eu comentei com essa minha amiga sobre algumas situações que eu já vivi e sobre alguns aprendizados que eu tive na minha própria jornada de autoconhecimento, na minha própria jornada, né, de crescimento e evolução pessoal, e também com os meus alunos. Então, eu compartilhei ali com ela muitas das coisas que eu vou compartilhar aqui hoje com você e que eu vi que era muito importante se falar sobre isso, porque pouco se fala sobre esse sentimento de não merecimento, de não pertencimento, de não se achar capaz, de não se enxergar dentro daquela realidade como merecedor. Então, quando eu percebi que ajudei essa minha amiga, que ela sim ficou super feliz, super grata, ela se sentiu muito aliviada com as minhas palavras, com o meu direcionamento ali sobre o assunto, né, sobre as minhas experiências também, e é isso que eu quero compartilhar com você. Porque, de fato, muitas das pessoas, vamos dizer, a grande maior parte das pessoas que você conhece, que estão ao seu redor, 99% das pessoas já se sentiu assim pelo menos uma vez na vida. Não capaz, não merecedor, não pertencente, inseguro quanto a algum resultado que tanto deseja. E talvez numa entrevista de emprego, ou talvez num relacionamento, ou talvez no seu próprio trabalho, você olha para você e fala assim: nossa, será que eu sou tudo isso mesmo? Então eu comentei com ela, eu falei assim: olha, é o seguinte, tem alguns princípios que nos regem nesse universo, algumas leis muito naturais que nós precisamos compreender como que as coisas funcionam e como é que funciona a nossa própria vida, como é que funciona o nosso próprio crescimento e esse processo de autoconhecimento, o quanto que é importante. E aí, esses princípios que eu quero compartilhar com você hoje, com certeza vai te ajudar a vencer sentimentos limitantes, crenças, né, que bloqueiam o seu crescimento. E aí a gente está falando de muita desordem que muitas vezes acontece no nosso dia a dia por conta da forma como nós nos enxergamos. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito de vida? Será que eu estou sendo íntegro com aquilo que eu falo? E a minha comunicação, será que eu falo aquilo que eu vivo? Então, essa integridade, gente, olha como que é um princípio, tá? E quando a gente não consegue se conectar verdadeiramente com aquilo que a gente fala, e você não acredita naquilo que você está falando, você não vive aquilo que você está falando, você acaba se questionando: será que eu sou uma fraude? Será que tudo isso que eu falo de estar alegre, feliz, estar bem, será que tudo isso realmente é verdade? Sendo que de vez em quando eu tenho vontade de sumir, sendo que de vez em quando eu tenho sentimentos negativos, eu tenho pensamentos limitantes, eu me sinto muitas vezes incapaz, eu me sinto muitas vezes não merecedora. Então, esses pensamentos que de vez em quando eles vão surgir na nossa mente, e não só na minha, mas na da minha amiga, na sua, na dos seus colegas, nos seus familiares, tá? Esses sentimentos esses questionamentos, né? De será que eu sou merecedor? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou capaz? Tudo isso, gente, foi estudado por cientistas, por psicólogos, por terapeutas, e se chegou a esse termo, né? A síndrome do impostor, que é justamente isso, não se sentir capaz, pertencente. A pessoa que está vivenciando essa síndrome, ela não se sente pertencente àquele lugar que ela ocupa. Ela se sente inadequada, ela se sente não merecedora, ela olha para aquela circunstância, aquela situação, e ela não se sente merecedor. Então, ela não se sente capaz de assumir uma promoção no emprego, uma nova vaga de trabalho, ela não se sente capaz, né, de levar aquilo como a sua própria vida, com naturalidade. E aí vem vários sentimentos junto com essa síndrome, tá? Se tá fazendo sentido para você, já comenta aqui, né?
O que que você está achando desse tema? As suas experiências, as suas perguntas também, tá? Que vai me ajudar, né, a trazer mais conteúdos aqui para quem está acompanhando. Para mim é muito bom poder compartilhar isso. E eu acredito que vai ser útil para muitas pessoas, né? Então, quais os sentimentos e quais as situações que essa síndrome do impostor causa no nosso dia a dia? Tá? Eu estou falando nosso porque eu também já passei por isso. Eu também já me senti uma fraude. Eu também já me senti uma impostora. E de vez em quando essa situação aparece para mim também. Por quê, gente? Porque nós não somos perfeitos. Porque nós não somos 100% o tempo todo. E foi o que eu disse para minha amiga: olha, amiga, dificilmente nós vamos estar 100% em alegria. Dificilmente nós vamos estar 100% em alta performance todo dia, todo tempo. Todo dia eu vou estar sorrindo, feliz, linda, maravilhosa. Não! Tem dia que eu vou precisar chorar, tem dia que eu vou precisar ficar descansando, tem dia que eu vou precisar berrar, gritar, tem dias que eu vou precisar me isolar, né? É natural, porque nós não somos esses seres perfeitos e totalmente iluminados, né? Que estão sempre bem com a vida, sempre com alta performance, sempre com alto resultado. Foi o que eu disse para ela. Eu falei assim, amiga, você quer estar sempre feliz para se sentir merecedora, capaz, para se sentir realmente congruente? Só que não é assim. Nós não estamos 100% felizes o tempo todo. Por que que isso acontece, gente? Você já parou para se perguntar sobre isso? Por que será que isso acontece? E aí eu trouxe algumas informações nessa conversa que eu vou contar para você hoje aqui também. Por quê? Porque é muito importante a gente perceber que para nossa experiência humana, eu, Andressa, me identificando enquanto Andressa Kemi, né, coach, palestrante, eu tenho muitas qualidades, muitas habilidades, eu tenho muito resultado, eu consigo gerar uma transformação na vida das pessoas, eu sou sim, né, essa pessoa sorridente, positiva, feliz, animada, de alta performance, que corre atrás dos meus objetivos, que faz acontecer. Porém, não é 100% do tempo que eu estou nessa versão maravilhosa. Não é 100% do tempo que eu estou me sentindo assim, totalmente plena. Tem dias que eu quero ficar descansando até mais tarde. Tem dias que dá preguiça. Tem dias que eu me sinto incapaz, não merecedora. Tem dias que eu sinto também uma tristeza. Tem dias que eu sinto também uma incapacidade, porque são momentos. Só que a questão é, quanto tempo eu vou ficar nessa vibração densa, negativa, né, vibrando no negativo, no não merecimento, na não capacidade, no sentimento de, ai, não sou tão boa assim, não vou dar conta, não consigo, né? São coisas que passam na nossa mente, na minha mente também. Porém, qual que é o interessante dessa questão da gente refletir? Será que é o tempo todo? Será que é 100% do tempo a gente não vai ter problemas? Será que a gente não vai ter dias de tristeza, de chorar, de querer jogar tudo para fora? De... Olha só, né? Não vai ter dia que você vai estar precisando descansar, que você vai precisar ir no médico, que você vai ter uma catarse, tá? Então, assim, foi o que a gente conversou. E eu quero trazer isso para você também, porque muitas vezes a catarse, que é esse processo de limpeza, ela precisa acontecer para que a gente possa soltar o nosso passado, para que a gente possa soltar as nossas memórias antigas de dor. Né? Então, assim, o que são essas memórias antigas de dor? São palavras, pensamentos, ressentimentos, pessoas, coisas, situações, circunstâncias que nós vivemos, que nos marcaram de uma maneira emocional, com forte impacto, né? Com forte impacto emocional, que nos trouxe um aprendizado de dor, de não sou capaz, não sou merecedora. E aí, com tudo isso, você cria uma barreira mental e acredita nessa crença de não capacidade, de não merecimento, de não ser capaz de fazer algo, tá? De não poder assumir um novo cargo na sua empresa, de não ser capaz de educar os seus filhos de uma maneira legal, de uma maneira positiva. E aí você entrando nesse choque,
de crenças limitantes, é o primeiro passo do processo de evolução. E é isso que eu quero trazer para você hoje, que tá tudo bem também. Tá tudo bem você ter esse momento de querer ficar sozinho, de querer refletir, de falar algumas coisas que, poxa, nossa, não devia ter falado, ou não deveria ter pensado. Tá tudo bem você passar por esses momentos. Agora, quanto mais você consegue estar desperto, consciente de quem de fato você consegue transmutar esse momento. Então, o processo de crescimento, de evolução, de transformação, ele passa por fases. E como que é importante a gente entender que tá tudo bem, cada fase tem o seu jeito de ser, tem a sua forma de acontecer, né? Tem cada momento dessa trajetória de conhecimento, de crescimento, tem uma maneira que nós vamos agir, tem um sentimento associado àquilo e que está tudo bem passar por essas fases. Às vezes a gente quer ter resultado positivo antes de viver a limpeza, antes de viver a catarse. E eu passei por isso, né? Então, assim, até comento aqui com você, eu tive essa experiência, eu passei quase um mês, né, limpando, tendo catarses, tendo esse processo de limpeza das minhas próprias crenças, das minhas emoções, das minhas memórias afetivas, negativas, dos ressentimentos, né, de situações em que eu não conseguia perdoar a outra pessoa. Então, eu passei por quase um mês, gente, quase um mês, tá? Quieta na minha. As pessoas falaram, Andressa, você tá sumida. Cadê você que não apareceu, não marcou reunião, não fez, não aconteceu o negócio, né? Por quê? Porque eu passei por esse processo de estar mais em mim, né? De me concentrar nessa limpeza. O que eu fiz nesse período? Eu observei as minhas emoções, eu identifiquei coisas negativas dentro do meu ser, Andressa, né? Eu identifiquei as minhas sombras e eu comecei a fazer uma limpeza. Como que a gente limpa essas memórias? Através de oração, através de técnicas de Ho'oponopono, liberando perdão, fazendo, né, a meditação no amor, transcendendo aí situações do passado, se conectando com a palavra de Deus, me conectando com quem de verdade, de fato eu sou, né? Fazendo essa conexão forte com a minha centelha divina, com Deus que habita dentro de mim, com o Espírito Santo, né? Cada um dá um nome diferente, mas é o Espírito Santo que habita em mim. Então, esse processo de limpeza na catarse, que as pessoas chamam de um processo de dor, né? De se livrar das suas sombras, de limpeza, de expurgo, de tirar, né? Todos as suas sombras aí. É um processo importante, né? Muitas vezes a gente faz isso colocando para fora, escrevendo, fazendo oração, meditando, praticando atividades e ações de limpeza, né? Eu fiz um detox, eu fiz um período de jejum, eu passei por esse período aí da catarse, eu tive vários problemas de saúde, né? Parecia que tudo estava dando meio errado nessa fase, sabe? Tive problema, né? Dor de dente, tive que fazer um canal, peguei uma gripe, gente, uma gripe fortíssima, tá? Uma gripe muito forte que me deixou de cama, né? Com sentimentos ali de carência, de limitação, de depender, de precisar de ajuda. Então, eu vivenciei essa catarse, né? Recente isso. E aí foi um mês quase inteiro de limpeza. Comecei a limpar os meus sentimentos, colocar para fora, fazer carta do perdão, lista, né, de gratidão, caderno da gratidão. Para quem não conhece, esse aqui é o meu caderno da gratidão. Eu amo o caderno da gratidão, tá, gente? Eu faço isso já há muito tempo. Retomei, né, o hábito assim de fazer certinho todos os dias o caderno da gratidão. Comecei a identificar quem de fato eu sou, o que eu estou fazendo aqui, como que é importante, né, essa limpeza dos ressentimentos, né, dos paradigmas, do egoísmo, que muitas vezes a gente acaba vibrando na arrogância, vibrando no egoísmo, achando que eu posso ser melhor que alguém, ou eu posso julgar, eu posso, né, achar o que as pessoas devem fazer ou não. Então, todo esse processo
de sombras, eu fui olhando para dentro de mim e comecei a fazer a limpeza. Contei isso para minha amiga e ela falou: "Poxa, tão bom você ter falando isso para mim, porque eu também passei por essa catarse, mas eu achei que eu estava sozinha". E não, gente, nós não estamos sozinhos, porque isso é uma fase. E nesse período de limpeza é onde mais nós recebemos ajuda. E não é ajuda externa não, das pessoas, não. É ajuda do próprio Espírito Santo. A ajuda que eu pedi ajuda para Deus. Deus, me ajuda nesse processo de limpeza. Eu fiz um detox, né, na minha alimentação, fiz um detox de redes sociais, eu fiz um detox de me aparecer muitas vezes, né, no vídeo ou em alguma rede social. Eu fiz um momento, realmente, de concentrar nessa energia da catarse, da limpeza. O que que eu fiz, gente? Eu limpei a minha casa, eu organizei as minhas coisas, eu joguei fora um monte de coisa que não tinha mais porquê tá aqui comigo, né, nessa experiência, não tinha por que estar aqui no meu apartamento. Eu joguei fora um monte de papel, né, eu limpei, joguei coisa quebrada fora, olhava para as coisas e falava assim: "Isso aqui me traz alegria? Então fica. Isso não me traz alegria? Então tchau". Então foi assim um processo de limpeza. Doei um monte de coisa, né, pela segunda vez. O ano passado eu fiz isso também. Teve um momento, né, na minha vida de mudança, de fortes mudanças, e aí eu fiz uma boa faxina. E nesse período agora, no mês de maio para junho, né, eu passei por esse processo também, de uma grande limpeza interna que se reflete, é claro, na limpeza externa, né? Então, quando você começa a organizar as coisas fora, começa a ficar mais organizada por dentro também. E quando você organiza por dentro, as coisas começam a refletir na parte de fora. E uma das coisas que eu compartilhei também com a minha amiga é sobre esse princípio universal, né? Sobre essa lei do universo, que ele é tão importante, que tudo está acontecendo na nossa mente. Então, toda a nossa realidade externa, o que você vê, né, tudo que você tem ao seu redor, essa taça aqui que está aqui, ó, para poder beber uma água, o meu caderno, a minha caneta, o meu celular, tudo isso que eu vejo ao meu redor é simplesmente um espelho, né, um reflexo do que está na minha mente. Então, se a minha mente está bem, em harmonia, em alegria, vibrando em alta frequência de amor, tudo ao meu redor também vai representar isso, também vai trazer essa clareza, essa harmonia, essa plenitude, essa sabedoria de que tudo aquilo que eu crio na minha mente reflete no meu mundo exterior, né? Esse é um dos princípios, né, das leis universais. Tudo que está dentro também está fora. Da mesma forma como é fora, é dentro. Da mesma forma como é dentro, é fora. Então, esse é um princípio de que tudo é mental, tudo está acontecendo na nossa mente. Então, até a catarse também é uma escolha e é uma decisão. A gente vivenciar essa catarse. A gente pode vivenciar isso através da dor, de momentos de dor, né? Através de situações de conflito, de dívidas, de problemas financeiros, de problemas na saúde, de dificuldades no seu relacionamento, de divórcio, de diversas situações de conflito que provocam uma catarse, provocam essa limpeza. Você olhar para dentro de si e falar assim: opa, o que está acontecendo aqui dentro? O que eu quero que fique e o que eu quero que saia da minha vida, da minha mente? Tá fazendo sentido isso para você? Comenta aqui as suas experiências sobre isso. Se você já passou por um momento assim de grande limpeza, de transformação, de deixar o passado para trás. E aí, na própria palavra de Deus está deixar as coisas do passado para trás e olhar para aquelas que estão adiante de mim e prosseguir para o alvo. Então, assim, quanto que eu estudei sobre a palavra de Deus, o quanto que eu busquei a presença divina, o quanto que eu busquei me conectar com Deus e, né, com o Espírito Santo, e isso foi trazendo muitas informações para mim, inclusive a necessidade de fazer esse vídeo, inclusive a necessidade de trazer mais informações para vocês.
de compartilhar mais a minha experiência, de compartilhar e falar sobre também o que eu já experienciei, né, nessa jornada do autoconhecimento, do crescimento espiritual, da busca interior que todo ser humano tem. Então, assim, eu percebi que a síndrome da impostora, ela realmente acontece na maior parte das pessoas. Eu comecei a estudar sobre isso e entendi que principalmente as mulheres sofrem demais com essa síndrome, porque elas não se sentem uma boa mãe, não se sentem uma boa esposa, não se sentem uma boa profissional. Ela às vezes está fazendo algo preocupada em estar em outro lugar fazendo outra coisa, né? Em equilibrar todos esses papéis e começa a se sentir mal com aquela situação, trazer ressentimento, culpa, sentimentos de não capacidade ou não merecimento. Eu já passei por isso, gente, diversas vezes, tá? E aí vem sentimento, né, negativo de que você não é capaz. Vem também uma questão que é uma questão grave da humanidade, que é a procrastinação, né? Então você sabe que pode fazer, você sabe que, né, tem que fazer logo, que tem uma necessidade ali, mas fica ali na procrastinação. Então, aquilo que se torna difícil, você tem um pouco de medo, receio, pode ser que gere uma ansiedade. Então, a procrastinação deixa para depois. E aí aquilo que é mais difícil vai ficando para depois. Isso é a procrastinação, certo? E aí também, associada a essa síndrome, né, do impostor, da impostora, vem a questão da autossabotagem. E quem me acompanha, né, meus alunos de mentoria, eu já fiz vários encontros falando sobre autossabotagem, porque de fato, né, quem nunca se autossabotou, gente? Quem nunca, né, sabe que é capaz, sabe que é possível, mas vai lá e cria as circunstâncias, as situações para dar errado mesmo, pisa na jaca, né? Chuta o pau da barraca, aquelas coisas todas para se auto-sabotar, tá? E aí a gente consegue identificar os sabotadores, né? Então, quais são esses sabotadores, esses inimigos que ficam ali nos provocando para nos deixar, então, né, vivendo nesse ciclo de autossabotagem, tá? E também, junto com essa síndrome do impostor, vem a questão da autodepreciação. Olhar para si mesmo e se diminuir. Então, a pessoa tem dificuldade de receber um elogio, a pessoa tem dificuldade de receber um presente, ela não se sente pertencente àquilo, ela sempre se coloca para baixo. Você já viu gente assim que fala: ah, eu vou pegar o meu carrinho, ah, eu consegui comprar um apartamentozinho, ah, eu tenho aqui um dinheirinho na conta. Tudo no diminutivo, tudo no pequeno, né? Então, conforme você se vê pequeno, é o resultado que você vai enxergar no seu espelho exterior, naquilo que você cria materialmente no seu exterior. Faz sentido isso para vocês? E aí, junto com essa autodepreciação, vem um outro sentimento, né, que é muito perigoso, que é o sentimento da ingratidão. Porque como você, né, não se sente capaz, você não se sente merecedor, você se coloca no papel de vítima, de coitadinho, de ingrato, né? Você acha, poxa, a vida não dá certo para mim, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, e fica vibrando nessa reclamação. Quantas pessoas reclamam, né, no nosso dia a dia, ao nosso redor, reclama de tudo, não consegue sentir gratidão, gente, não consegue perceber a parte boa, a parte positiva de tudo que acontece ao nosso redor. Então, essa síndrome do impostor, ela está muito conectada com esse sentimento de ingratidão pela vida que você tem, pelo seu corpo, pelo seu ser, por todas as suas conquistas, por tudo aquilo que você trouxe até aqui. Então, o sentimento de ingratidão, ele impede você de viver uma vida plena e feliz realmente, né? E está muito associado a essa síndrome do impostor, tá? A pessoa se sente até culpada de não ser grata, né? Então, como a minha amiga, ela falou assim, mas olha, amiga, eu sei, eu quero vibrar na gratidão, eu quero estar em harmonia, numa alta frequência, mas não estou me sentindo assim, né? Não estou me sentindo assim. Eu falei para ela, amiga, olha o seguinte, não é 100% do tempo que a gente vai estar, né, nesse 100% de gratidão, porque se a gente chega nesse nível de 100% de gratidão,
tudo na nossa vida se transforma. Tudo ao nosso redor já muda de vibração, de energia, de frequência. As conquistas começam a acontecer. Então, se você quer mudar realmente o resultado da sua vida, muda a sua frequência de gratidão. Ao invés de olhar para as coisas e não se sentir merecedor, não agradecer, não vibrar nas coisas que estão ao seu redor, que são positivas, né? Por isso a importância de fazer o caderno da gratidão, tá, gente? Se você não consegue se enxergar dessa maneira, acaba que a ingratidão ela começa a aumentar. E aí você, né, começa a reclamar, procrastinar, não se sente merecedor, começa a se comparar com as outras pessoas. Porque fulano conseguiu, mas eu não consegui. Porque fulano sabe, mas eu não sei. Porque fulano pode, mas eu não posso. Faz sentido isso para vocês? Então, esse sentimento da comparação e de principalmente se autocriticar. Então, é uma coisa que eu fiz muito isso durante a minha vida e eu tive que colher os resultados disso, né? Eu me criticava demais, eu me julgava demais, eu queria ser perfeita, eu queria, né, ter uma relevância, então eu exigia demais de mim, ao invés de tratar a Andressa com amor, com generosidade, com carinho, né? Olhar para a Andressa e elogiar, e agradecer, e parabenizar, e fazer com que eu me sentisse realmente capaz, merecedora, positiva, grata. Então, olha quantas chaves a gente precisa mudar. Porque quando você tá ali naquele sentimento de querer ser perfeito, só vou fazer se for 100% perfeito, né? Aqueles 8 ou 80, só vou fazer se for 80, né? E aí a pessoa não faz, e aí a pessoa não aprende, e ela não dá aquele primeiro passo. Então, o que que é importante, né? É a gente compreender que essa busca pela perfeição, pelo ideal de 100% alegre, 100% alta performance, isso é uma ilusão, porque a gente vai ter picos, né? Onde a gente vai estar assim, maravilhoso, tal, compartilhando, transbordando, e vai ter aqueles momentos, de repente, que você vai estar no vale. Só que a grande questão é quanto tempo eu quero ficar nesse vale e como que eu vou acionar as ferramentas, os aprendizados, os conhecimentos para sair do vale mais rápido possível e continuar a minha jornada rumo ao crescimento e fazer com que isso seja harmônico, entrar em equilíbrio em todas as áreas da minha vida e evitar de ficar lá embaixo, numa depressão, né, numa crise existencial, com sentimentos de suicídio, com sentimentos de incapacidade, com depressão, com sentimentos de perseguição, né? Achar que nada dá certo para a vida da pessoa. Então, gente, olha como que é importante o autoconhecimento. E é isso que eu venho fazendo, né, ao longo da minha trajetória de vida. Eu busco autoconhecimento para a minha jornada, para as minhas experiências. E com isso eu aprendi muitas coisas. Por isso, hoje, sim, eu me sinto capaz, né? Eu me sinto até útil, né? A minha missão é essa, de poder compartilhar com outras pessoas quais as ferramentas, as técnicas, os conhecimentos, as habilidades que eu fui desenvolvendo, que eu aprendi e que estão aí disponíveis, né? Não só nas redes sociais, mas nos livros, na literatura, na própria palavra de Deus, para que a gente encontre essa harmonia interna de você olhar para si mesmo e entender quem de fato você é, o que você está fazendo aqui nessa vida, nesse jogo da vida, né? E como fazer dar certo para não pirar, né? Para não ter uma crise existencial aí. E se tiver essa crise também, procurar ajuda, comentar, conversar, se abrir com outras pessoas. Eu percebi que muitas das minhas alunas, e elas chegam, né, querendo ajuda, e aí eu falo, bom, gente, olha, é um processo. E aí, quando ela se torna minha aluna, quando ela entende o processo, quando ela percebe as suas próprias emoções, e eu começo ali, no processo, trazer ferramentas, facilitar essa jornada, aí ela começa a ter clareza. Então, todo mundo que passa por essa jornada, né, como minha aluna, percebe que essas ferramentas, elas são extremamente importantes para a transformação. O autoconhecimento é a primeira,
busca interior, né? Você se autoconhecer. Isso é muito mais fácil quando você tem ajuda profissional, quando você tem um acompanhamento, uma facilitação de um profissional que já viveu aquilo, que já passou por aquilo, que tem um conhecimento técnico, né? Também tem uma preparação, né, profissional para isso, como é o meu caso. Então, eu faço um acompanhamento profissional trazendo ferramentas de alta performance, trazendo ferramentas de autoconhecimento. E a pessoa começa a entender que tá tudo bem também, se em algum momento ela tiver que passar por essa fase da limpeza, do choro, da lágrima, né, de liberar perdão. Tudo isso faz parte do processo para ela também se livrar dessa síndrome do impostor, para ela também se livrar desse complexo de inferioridade, da comparação, da autossabotagem, da procrastinação. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Comentem aqui, coloquem as suas experiências, por favor. Quanto mais você comenta, mais compartilha, isso torna, né, esse vídeo mais relevante para o YouTube e ele manda para mais pessoas que possa ajudar mais pessoas também, né? Então você consegue me ajudar divulgando essa live também, tá bom? Combinado? Então, a primeira maneira de você vencer essa síndrome do impostor é através do autoconhecimento, procurar entender quem de fato você é, que você, né, esse ser individual, o seu ego, né, a Andressa, a Cris, a Joana, o Francisco, todos os seres de forma individual, nós não somos perfeitos, né? Nós somos 1% só daquilo que nós realmente somos, né? Do poder que nós de fato temos, da nossa essência divina, do poder divino que habita em nós. Só que se eu estou me identificando apenas como um ser limitado, humano, né, nessa estrutura física, com essa mente que eu tenho, que ela é limitada assim, com certeza eu vou ter muito mais catarses. Mas ao ponto que eu vou entendendo que eu sou mais do que esse ser, né? Essa estrutura, eu sou mais do que as coisas que eu vejo, eu sou muito além disso, eu sou a própria fonte, né, de criação, eu sou a própria fonte de iluminação, eu sou a própria fonte criadora de todas as coisas, a centelha divina, né? O Espírito Santo que habita em mim, que me move, ele se move. E isso faz com que eu consiga me desassociar dessa experiência básica e humana e possa me associar a quem de fato pode todas as coisas, a quem de fato tem alegria 100% do tempo, que é Cristo em mim, que é Deus, né, habitando em mim agora, né? O poder do eu sou tem a ver com isso. Eu sou, né, o amor, eu sou a alegria, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quando eu entendo que eu sou conectada com a essência divina, eu não sou separada mais, eu estou em conexão, eu faço parte de um todo. Assim como eu, você faz parte do todo. Somos um, conectados, né? Somos divinos. Nós temos uma essência criadora divina. Nós não somos só essa matéria. Isso aqui é muito pouco. Nós somos além disso. Nós somos a fonte criadora. Então, quando você começa a identificar quem de fato você é, se conectar com Deus, você desenvolve aí a gratidão por essa experiência humana que você está vivendo, né? Então, eu comecei a desenvolver isso em mim, a ser grata por quem eu sou, a aceitar, a acolher, a ser generosa, a ser amorosa com a Andressa. Porque sim, ela é muito especial, porque sim, o ego, Andressa, né? Como eu me chamo assim, sim, é muito lindo, maravilhoso isso. E se dispõe a se conectar com a sua própria essência, né? Então, quando você consegue se dispor, buscar Deus, buscar o divino em si mesmo, buscar essa força e essa sabedoria do amor verdadeiro, criador de todas as coisas, você percebe que você é um com o próprio Deus. E isso faz com que a gente tenha um poder imensurável. Não é na força do meu braço, não é na força da Andressa, não é na capacidade deste ego, desta pessoa que você está vendo
mas é aquilo que existe em mim, é o que eu carrego em mim, é a força divina criadora que eu decido me conectar e estar desperta para poder viver a minha melhor versão. Então, por que você acha que a gente tem que ser limitado? Sendo que o próprio Deus, né, nos criou de forma abundante, a imagem e semelhança do Criador. Então, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós somos divinos, somos seres, sim, capazes de todas as coisas. A partir do momento que eu tiro a força do meu ego, né, que eu tiro, né, a minha máscara, achando que eu sou essa criatura que está aqui, simplesmente não, eu sou muito mais do que isso. Eu sou a própria fonte criadora. Então, quando eu percebo que assim como eu, você também é, e não existe separação, e não existe individuação, não existe o indivíduo só em si. Todos nós somos um, conectados na mesma fonte, no mesmo amor, o mesmo Criador. É um único Deus, é uma única fonte, né? As pessoas dão nomes diferentes, trazem percepções diferentes, experiências diferentes. O todo, né? Deus, o Criador, o Espírito Divino, né? Que criou todas as coisas, a força, a voz, a palavra, tudo isso para trazer um significado, né? E cada significado é dado por nós, assim, de uma maneira individual. Eu dou um significado e você dá outro significado. Cada experiência da nossa vida, a gente dá um significado diferente. E esse significado que a gente dá, esse nome que a gente dá, tem a ver com a nossa percepção, tá? Então, assim, quando você entende que os seus pensamentos criam a sua realidade, quando você compreende o poder que tem nas suas palavras, naquilo que você pensa, na forma como você enxerga o mundo, e você começa a fazer essa limpeza. E tem que passar por essas fases de limpeza, de catarse, para você poder ir para um novo ciclo, para você viver uma nova jornada, para você passar de fase realmente, né? Ir para o próximo degrau da sua jornada. E aí você começa a identificar os seus pontos positivos, você tem muitos pontos positivos, né? E se você não tem, é porque você não está olhando com esse olhar de amor do próprio Deus para a tua vida, né? Então, assim, Deus, ele é generoso, ele é amor, Deus é a fonte da alegria, né? Ele é o próprio criador de todas as coisas. Então, você acha que se Deus faz tudo tão perfeito, ele não está cuidando de você? É claro que ele está cuidando de você, assim como ele está cuidando de mim. É claro que ele sabe as suas necessidades, assim como sabe as minhas. É claro que o amor, a fonte, é a provisão que nós precisamos. Ele é a abundância. Só que às vezes a gente fica meio que passeando na vida, sem perceber, de fato, quem nós somos, sem despertar para o nosso amor divino, para essa essência criadora de todas as coisas que habita em nós, que somos nós, que está neste momento agindo para trazer clareza em cada um de nós sobre esse amor genuíno, que não existe separação. Então, você que chegou aqui nesse vídeo e pode estar achando muita doideira isso que eu estou falando, né? Pode até estar se surpreendendo com a forma como eu estou falando abertamente sobre esse tema. Nós somos a fonte criadora. E se nós estamos separados, buscando um Salvador, buscando uma resposta, buscando algo, uma muleta, buscando, né, um filtro para nossa realidade, nós criamos muitas coisas negativas, né? Pelas crenças limitantes, pelas informações da nossa cultura, do paradigma que nós enxergamos, nós entramos na Matrix. E aí vivemos na Matrix e acabamos nos esquecendo quem de fato nós somos. Então, olha como que é importante a gente trazer essa clareza, falar sobre isso, se conectar, concordar, discordar, para poder buscar respostas, né? Hoje eu tenho assim muita clareza sobre quem de fato eu sou. Essa é a minha experiência que eu estou compartilhando com vocês, tá? Não sou a dona da verdade, né? Eu, Andressa, não sou nada, não sei nada. Eu, Andressa, não sei nada. Esse canal aqui, esse vídeo, não é nada, né? Não significa nada. Agora, a fonte criadora, a centelha de amor,
o amor que flui e transborda, ele também está em você. E talvez por isso você se conectou nesse vídeo, né? Porque você está buscando respostas, você quer também melhorar a si mesmo, você quer desenvolver aí a gratidão na sua vida, você sabe que, né, Deus é tão abundante, tão pleno, que Ele é a fonte de toda riqueza, Ele é a fonte de toda alegria. E aí, quando você começa a ser realmente grato por isso, tudo ao seu redor começa a mudar. Então, uma das estratégias para a gente poder sair da vibração negativa, né, do impostor, do não merecimento, da não capacidade, tudo isso que vibra ao nosso redor o tempo todo, por conta da forma como nós aprendemos, da forma como nós ouvimos e vivenciamos as experiências da nossa vida, a gente se sente muito limitado. E, de fato, né, se você for ficar apegado ao seu passado, você fica ali vivendo de novo aquelas situações negativas até você poder aprender, assumir a humildade, assumir que, olha, realmente eu não sei nada, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda, Deus, eu preciso da sua orientação, me mostra o caminho, me dá direção, eu me rendo, eu me entrego nas mãos de Deus, para que Deus seja esse fluxo, que Deus se manifeste, que Deus, o fluir, né, do Espírito Santo, da força divina que habita em nós, desse poder criador que habita em nós, possa fluir ao nosso redor. E quando a gente está nessa conexão do amor verdadeiro, da paz, do perdão, da alegria, a gente sai desse momento de sofrimento, da catarse, e começa a acessar, né, o transbordo de alegria, de paz, de harmonia, de você ser generoso consigo mesmo, de você falar palavras positivas para si mesmo, de você olhar com amor para a sua história, ver os aprendizados que você teve, ver, né, os momentos que você teve lá embaixo e olhar o que eu aprendi nessa situação, nessa circunstância. Então, isso é muito importante, a gente olhar para si mesmo, ver os momentos que você se sentiu uma fraude e olhar com amor. Você estava buscando respostas, né? E conforme você vai buscando através de uma live, de um livro, através de uma conversa, através de um processo terapêutico, através de um processo de coaching, através de um treinamento, de uma imersão, ou você participa de um seminário, por exemplo, um seminário de despertar da consciência, tudo isso vai fazendo com que você traga informações e você se lembre de quem você é, porque você sabe quem você é. Muitas vezes você pode estar aí descansando, né? Adormecido, não se lembra quem você é, não se lembra a sua missão, não se lembra do teu propósito. Porém, ao conversar com alguém, né? Ao ouvir um vídeo, ao participar de uma palestra, de um treinamento, não só comigo, tá, gente? Com tantas pessoas que estão aí para falar sobre o amor, para falar sobre o transbordo, para falar sobre como funcionam as leis, né, da física quântica, por que, que a mecânica quântica e o universo ele é tão maravilhoso, né? Por que, que o universo é elegante, né? Tem um livro maravilhoso que eu estou lendo, estudando, que é o Universo Elegante, e que fala sobre a criação e que fala sobre como as coisas funcionam no universo de forma elegante, harmônica, como que tudo foi criado para alegria, para prosperidade, para abundância, para os aspectos positivos que nós criamos. Só que é uma decisão e é uma escolha, porque eu posso ficar mergulhado nos ressentimentos, no passado, na dor, na crise, na tristeza, na procrastinação, tudo isso, ou simplesmente soltar e confiar em Deus, que Ele sabe o que é melhor para mim, que Ele sabe o que fazer, Ele tem a provisão, Ele tem a resposta, Ele está disposto a te ajudar em tudo. Então, eu percebo que essa questão da síndrome do impostor, ela tem muito a ver com isso. Você não se identificar enquanto, né, filho do Deus Criador, a imagem e semelhança do Criador. Você não se identificar como a fonte também de alegria, de amor. E aí você se paralisa pelo medo, pela insegurança.
você fica empacado. Essa palavra eu acho muito legal. Ah, empaquei. E, gente, quantas vezes nós vamos empacar em alguma área da nossa vida, em algum sentimento, algum bloqueio, né? Mas se você empacou, respira fundo. Toma consciência, percebe que você empacou e por que você empacou e começa a avançar. E procura uma ajuda, e conversa com alguém, e busca um vídeo. Olha, peça ajuda, porque a sua força interior, né, a centelha divina que habita em você, que é você, 99% é você, né? Então, da minha centelha falando com a tua, o Espírito Divino que me move a fazer essa live hoje também está querendo se comunicar com o seu poder divino. E isso faz a diferença. E aí, com essas percepções, nós temos novos comportamentos, que é confiar, que é, né, agradecer, que é soltar. Aconteceu algo negativo, aconteceu algo que você não queria, aconteceu alguma dificuldade, né? Como que eu vou reagir? Como que eu vou lidar? Eu vou ficar negativa, reclamando, vou me sentir mal, culpada, chateada? Ou eu vou simplesmente agradecer, né? Resolver, ir para frente, continuar, né? Prosseguir com o objetivo e avançar, tá? Então, assim, é confiar, né? Que você não está sozinho, que você é cuidado, que você é sim protegido, que sim você tem um propósito aqui, que se você pedir ajuda para Deus, você vai ter a sua resposta. Eu tenho respostas o tempo todo, eu recebo sinais o tempo todo, essa é a minha experiência, né, que eu quero compartilhar com você. Quanto mais eu trago consciência de quem de fato eu sou, e começo a me conectar cada vez mais em amor, né, a fonte criadora de todas as coisas, e abro mão do meu egoísmo, abro mão da minha arrogância, abro mão, né, dos meus paradigmas, das minhas crenças, dos meus próprios limites, da Andressa, e aí eu consigo estar conectada com a fonte, vibrando em amor, em alegria, em gratidão, em transbordo na vida das pessoas, mas eu vivo disso, né? Mais alegria vem, mais abundância vem, mais prosperidade vem, mais conexões vem. Por quê? Porque eu decido estar conectada com a fonte e pedir para que isso seja, né, um ciclo de crescimento e de despertar espiritual. Faz sentido isso para vocês, gente? Por favor, comentem aqui. Eu vou ler os comentários agora de vocês. E assim, como que a gente faz para vencer essa autossabotagem da síndrome do impostor? A gente precisa observar os nossos sentimentos, comportamentos e fazer a transmutação de tudo isso. Então, se você tem medo de falhar, medo de passar vergonha, medo do julgamento, medo da comparação, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Ai, será que eu vou assim? Será que eu vou assado? Eu vou falar, não vou falar? Vou gravar um vídeo, eu não vou gravar? Por quê? A pessoa tem medo, gente. E aí, quanto mais você consegue, sabe, parar com essas vozes que ficam da comparação, que fica ali aquelas vozes, né, da crítica, do julgamento, dizendo o que é certo, o que é errado, o que é pecado. Sabe tudo isso, gente? São questões muito superficiais do nosso ego. E aí, quando você para de vibrar nisso e fala assim, Deus, me dá uma resposta, né? O que eu posso realizar para ser mais feliz? Né? O que a minha essência divina diz sobre isso? E aí, a sua essência divina, ela é amor, ela é generosidade, ela é perdão, é gratidão, é harmonia, é alegria, é transbordo, é paz, é confiança, é abundância, é prosperidade 100% do tempo. Então, sim, se você está totalmente conectada com a fonte, se você sabe, né, aonde você pode buscar essa fonte de amor e de poder, aí sim você começa a vibrar. Quanto mais tempo você tiver nessa frequência, né, de gratidão, de alegria, de amor, mais conectado você fica, mais disso você cria para a sua vida. Faz sentido para vocês? Gente, eu vou ler agora aqui os comentários, tá? Então vamos lá, José Francisco, sim, faz sentido para mim. Parabéns, Andressa, também compartilho dessa mesma fonte.
a qual você se refere, que é Deus, é a força, é a fonte, é a vida. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo, José. Muito bom. E é por isso que nós estamos conectados aqui, estamos conectados na nossa jornada, justamente porque nós acreditamos que somos, né, um com Deus. E sabendo que somos um com Deus, nós temos, claro, né, a nossa decisão aí. Podemos ficar dormindo ou podemos estar despertos para essa consciência plena e fazendo aquilo que Ele nos direciona para fazer. Porque não é aquilo que eu quero fazer mais, e sim aquilo que Deus quer que eu faça, né? O que eu tenho que abrir mão da minha vida, do meu ego, do meu dia a dia, muitas vezes, para poder acessar a fonte, para acessar Deus em mim, né? Quando você está conectado com Deus, você é além de quem você imagina que você é. É a imagem e semelhança do Senhor. É isso. Perfeito, né, José? Muito bom. Obrigada por compartilhar da sua experiência, né? Comentar aqui. Obrigada também por compartilhar tantas e tantos aprendizados que você tem observado no seu dia a dia. Obrigada por compartilhar aqui conosco. Isso com certeza é fundamental para o seu crescimento, para a sua evolução, para a sua percepção também. E por isso estamos conectados com certeza nessa jornada da vida. E quanto mais pessoas a gente consegue se conectar, né, nesse amor e transbordar e ajudar e fazer essa diferença no nosso ambiente, porque tudo está acontecendo aqui na nossa mente, nós escolhemos, nós priorizamos, né, determinadas circunstâncias, situações, como nós enxergamos a realidade ao nosso redor. Então é isso mesmo, eu estou muito, muito feliz de poder estar aqui nessa live com vocês, né? Espero que ela fique gravada, que a gente possa compartilhar com mais pessoas também e chegar naquelas pessoas que precisam disso, né? Com certeza, muitas estão buscando respostas e talvez dessa maneira, com o confronto, com o desafio de ser quem de fato nós somos, as pessoas possam aí se lembrar, né? Então, o meu papel aqui é só te ajudar a se lembrar quem de fato você é, né? Nós somos essa essência divina, essa fonte, e isso tem acontecido de uma maneira muito forte em mim. Eu quero gravar vários vídeos aqui para compartilhar as experiências que eu tenho tido nesse processo de iluminação, de busca interior, de busca, né, do divino que habita dentro de mim. Então, é muito bom. Se você gostou, comenta aqui também qual o aprendizado, qual a sua experiência nessa área, para que a gente possa chegar no maior número de pessoas e ajudar os nossos irmãos, né, as nossas partes que estão aí vivendo outras experiências, mas que somos nós também, né, fazem parte desse amor. Então, que a gente possa transbordar na vida de todos ao nosso redor e viver a felicidade, né, essa plenitude que não está na nossa, né, no nosso ego, no nosso ser individual aqui, mas que essa felicidade realmente está além de tudo isso. Ela é muito maior, ela é a fonte criadora. Então, minha gratidão a você que está aqui, obrigada, né, por compartilhar suas experiências comigo, obrigada por estar aqui acompanhando esse projeto, né, de consciência, de despertar da consciência. Um beijo, né, da fonte divina criadora de todas as coisas. Eu sou. Que você possa estar em paz, que você possa ter pegado várias chaves hoje aqui e que as respostas venham para você, assim como tem vindo para mim. Que toda provisão, que toda alegria, que toda abundância, que toda prosperidade transborde na sua vida. Isso é o mundo que eu vejo, esse é o mundo que eu acredito, né, e que eu escolho criar para nós agora. Então é isso. Um beijo no seu coração. Até a próxima live. Tchau!